Alô, pessoal, amigos e amigas, estamos juntos mais uma vez aqui no nosso pós-jogo aqui do Conversa de Torcedor, junto com vocês. E a propósito, hein, já se inscreveu no nosso canal do YouTube? Ainda não? Então se inscreva, gente, se inscreva no nosso canal do YouTube, compartilhando nossos vídeos e deixando seu like, que ajuda demais no nosso crescimento do canal do YouTube, também fortalecendo o nosso trabalho e ainda acompanhando pelas redes sociais, no Facebook e no Instagram, Conversa de Torcedor, Facebook e Instagram, também no YouTube. E, por falar de YouTube, também estamos juntos aí no YouTube falando de futebol, um resumo das principais notícias do seu clube do coração, no Conversa Torcedor Notícias, terça e quintas-feiras, sempre às 18 horas, e também acompanhando também o Conversa de Torcedor pelas ondas no rádio NSC 98.7 FM, a onda que chega ao seu coração, acompanhando pela DAI 98.7 FM, pelo site radioinsc.com e também pela Rádiosnet, tudo para você ficar muito bem informado. Tá certo, pessoal? Estamos juntos em nossa programação, certo? Todo sábado às 11 da manhã, lá na Rádio Nossa Copacabana. Vamos falar aqui, pessoal, dos jogos que aconteceram no Campeonato Brasileiro nesse final de semana e falando sobre o Vasco, né, cara? O Vasco, meus amigos, o Vasco tá mal nas pernas, né? O time do Vasco, né, na beira do rebaixamento, na zona de rebaixamento, no Campeonato Nacional, com 6 pontos ganhos apenas. E com 10 rodadas, né, meus amigos? Com 10 rodadas que está acontecendo com a equipe do Vasco, né? Sabendo que o Vasco da Gama está com uma extrema dificuldades para ter um time bom para jogar, mas infelizmente a equipe foi derrotada, né? Falando do time do Vasco, o Internacional venceu pelo placar de 2-1 contra a equipe Cruz Maltina, com os gols do Wanderson e também do Rômulo para a equipe do Internacional. O Ryan descontou para a equipe Cruz Maltina, o Colorado chegou a 6 jogos de invencibilidade, com 3 vitórias pelo Nacional no período, e se recuperou na classificação, né, na tabela de classificação. O Cruz Maltino, por outro lado, sofre a quinta derrota seguida e o nono jogo sem vencer, né? Então, e o time do Vasco segue afundado no rebaixamento, na zona de rebaixamento, cada vez mais pressionado, né? Diga-se de passagem. Então, a equipe do time do Internacional chega à 10ª colocação com 14 pontos ganhos e o Vasco permanece com 6 na penúltima colocação no Campeonato Brasileiro. Então, falando aqui do período tempo, o time do Internacional praticamente iniciou à frente no placar, né? Com 2 minutos de partida, com o jogador Wanderson, né? Que, homenageando aí com o jogador Rômulo, né? O Rômulo, o gol dele, né? O Wanderson cobrou escanteio da esquerda e o Rômulo livre na área, aproveitou aí, né? Aproveitando aí, agora a gente tá falando que era uma jogada de bola parada, né? Uma jogada de bola parada. Cobrou o escanteio, o Wanderson, repito, né? E o Rômulo livre na área aproveitou o desvio do Pedro Henrique para marcar o gol da equipe do time do Internacional, né? E marcando o gol para a equipe do time colorado. E aí, tendo aí os lances do Internacional, né? Que a equipe do time internacional tentando conseguir jogar, o time do Vasco da Gama tentando trocar passes, né? Nesse período aos 6 minutos de partida, tentando achar os espaços, também com o Vasco errando a saída de bola nesse período aí, antes do segundo gol, inclusive, e a equipe aos 10, um minuto depois, aos 9, que o time do Vasco errou a saída de bola, aos 10 minutos de jogo do primeiro tempo, que o René acionou o Wanderson por dentro, e o camisa 11 tocou na entrada da área para o Pedro Henrique, né, que não consegue dominar e é desarmado por pouco. O Inter não cria uma chance de gol. Mas aos 12, ou melhor dizendo, aos 13 minutos de partida, olha só que o futebol tem essas coisas, né? Aos 13 minutos de jogo, o Ryan, né, que recebeu pelo lado direito, cortou para o meio, passa por o Nico Hernandes e arrisca de canhota, e o John pega no meio do gol, né? Que ele tem um aproveitamento, o atacante Ryan. Só que o time internacional fez o segundo gol aos 14 minutos de partida no primeiro tempo.
né? Após o cruzamento do Pedro Henrique da direita, o Léo Jardim defendeu o chute do Luiz Adriano, mas o centroavante ficou com um rebote e rolou para o Wanderson para empurrar as redes, né? E fazendo o segundo gol da equipe do Internacional. Olha só que acontece. A falha da zaga do time do Vasco é muito grande, né? Que não teve atenção. O Capasso não teve atenção, o Puma Rodrigues também não teve atenção, né? O Léo, que é o zagueiro capitão do Vasco, também, né? Toda a zaga do Vasco, inclusive, que não ficou atenta. E aí fica difícil para a equipe do time do Vasco da Gama para tentar conseguir as chances. Também, meus amigos, também temos aqui as chances. O time do Vasco da Gama tentando retomar as ações com o Puma Rodrigues, né, que recebeu o cruzamento da esquerda, puxa para o pé esquerdo, né, e finalizou o João Pega, a finalização do Puma Rodrigues ao 19. Também a equipe do time do Vasco tentando a insistência do time do Vasco, tentando pressionar o Internacional, e a defesa está bem posicionada e não dá espaços, né, aos 22. E aí, teve aí do impedimento assinalado, o Alex Teixeira foi acionado entre os zagueiros, mas estava marcado impedimento, né? E aí, a equipe do Vasco tentando conseguir se ajeitar para tentar reagir na partida, né? Tentando procurar os espaços no ataque, troca de passes, e conseguindo fazer para tentar se ajeitar na partida. E o Internacional, nesse período de partida, antes dos 30 minutos, tentando sair nos contra-ataques, porque já estava com 2-0, tal, tentando se fechar lá atrás e ir para os contra-ataques, né? E também por isso aí. Mas o time do Vasco diminuiu aos 28 minutos de jogo do primeiro tempo, onde tudo parecia estar resolvido, encaminhava uma goleada, né, que parecia, né, que seria fácil para o Internacional, mas o time do Vasco reagiu e contou aí com o brilho do Ryan, né, o Ryan que é o mais jovem jogador, que é uma marca histórica, né, de uma marca histórica, para a gente falar aqui do Ryan. O Ryan principalmente aí o Ryan, que ele se tornou aí o jogador mais jovem a marcar um gol pelo Vasco no século XXI, né? Que antigamente foi com o Paulinho, que hoje está no Atlético Mineiro, né? E que fez 2 gols, né? Fez 2 gols contra o próprio Atlético Mineiro, né? Lá em 2017, né? Por sinal, lá em 2017 que ele fez 2 gols, né? Pelo placar de 2-1 lá no Independência na época. E o jogador Ryan fez o gol, né? 16 anos, 10 meses e 8 dias, né? E marcando o gol. E o atacante estreou como titular no lugar do Pedro Raul e deixou sua marca aos 29 na primeira etapa, né? Que já vinha ameaçado de um chute de fora da área aos 13, que eu já tinha contado para vocês. Recebeu do Alex Teixeira dentro da área, descontou, né? Em que depois de um cruzamento do Puma Rodrigues, né? Inclusive, eu repito, Alex Teixeira ajeitou, dando assistência, e rolou aí para o Ryan, que chutou de perna esquerda no canto do goleiro John, né? Marcando o gol e diminuindo a vantagem para a equipe do Vasco da Gama, né? O time do Vasco diminuiu, né? Voltou para a partida, o time do Vasco da Gama tentando achar algumas jogadas, o Inter também achando, né, seguindo algumas chances de gol, né, inclusive, e teve uma chance de ouro para a equipe do Vasco da Gama, né, uma chance de ouro, né, em 2 oportunidades, inclusive, principalmente que aconteceu o time do Vasco em 2 oportunidades aos 35 e aos 37. O primeiro lance, que foi com uma cobrança de escanteio, o Capasso desviou de cabeça e quase empata no Beira-Rio, que passou a esquerda do John, e o Puma Rodrigues driblou o Gustavo Campararo, né? O Campariaro, né? Que o jogador do Internacional, o René cruzou, Luiz Adriano cortou para o fundo, né? Corta para o fundo, né? No escanteio, o escanteio, depois do gol da equipe do time do Vasco, o time reagiu, né? E a equipe do Internacional tentando reagir, né? Com
tentando reagir, mas teve o entreveiro em Alan Patrick e o Zé Gabriel, né? Teve a discussão entre os dois, né? Inclusive, e a equipe do time do Vasco tentando reagir como pode, tentando reagir, né? Também com alguns contra-ataques da equipe do Internacional, que até, por exemplo, o Matheus Carvalho desarmou, acabou com o perigo, né? Do lance do Wanderson, né? E o Ryan, aos 42, teve uma ótima chance de gol, né? Uma ótima chance de gol. O Alex Teixeira tocando para o Marlon Gomes, que ajeita para o Ryan, o garoto bate de canhota por cima da meta do John. Grande momento para a equipe do Vasco da Gama no primeiro tempo, né? O Vasco crescendo a partida nesse primeiro tempo, né? E que a equipe do time do Vasco, conseguindo a reação de jogo, né? O time do Vasco com troca de passes, né? Saindo jogando e com certeza tendo uma reação imediato, e é uma coisa importante, né? Uma coisa importante porque o time do Vasco conseguiu reagir. E aí no segundo tempo, conseguiu na etapa final. Na segunda etapa, na etapa inicial, teve dos gols aí. Então, o time do Vasco da Gama terminando aí na etapa inicial com mais finalizações na partida. Então, tivemos aí 6-4 em finalizações para o Vasco da Gama, e no gol 3-3, 3 iguais aqui, 3 iguais, né? 3 para cada um nos chutes. Então, em finalizações, o time do Vasco teve mais aproveitamentos. E aí, o Mano Menezes tirou o Vitão, colocou o Rodrigo Moledo na segunda etapa, no início da segunda etapa, e recomeçou a partida. A equipe do Internacional começou o segundo tempo pressionando, mas sem a mesma contundência na primeira etapa, né? E também aos 8 minutos do segundo tempo, até também teve a substituição também, a substituição do Robson Bambu com o Capasso, que ele se machucou, né, na parte posterior, na coxa, né? E aos 8 minutos na segunda etapa, a equipe do time do Internacional teve uma ótima chance, né? O Pedro Henrique dominou pela meia direita, girou e chutou de perna esquerda e à direita do gol do Léo Jardim, né? E o time do Vasco da Gama teve, antes da resposta do Vasco da Gama, o time do Internacional aos 11, 3 minutos depois aí do lance do Pedro Henrique, teve aí uma triangulação entre o Alan Patrick com o Wanderson e também com o René na esquerda, né? Que o lateral aparece livre no fundo e cruzou, e a zaga mandou para escanteio. Só que, aos 13 minutos de jogo, o Vasco deu a resposta, né? Deu a resposta de uma bela combinação, de uma tabela entre o Marlon Gomes e o Ryan, como dizendo, com o Marlon Gomes e o Piton, melhor dizendo aí. O Piton cruzou, né? Cruzou na entrada da área para o Ryan, que chutou por cima do gol e que após o desvio na defesa. E aí teve a substituição 1 minuto depois, o Matheus Dias, aos 14, entrou no lugar do Gustavo Campariaro, o Gustavo Campariaro, né? O jogador do time do Internacional, o Gustavo Campariaro, né? Que é o volante, né? O jogador trocou o volante por volante, né? Lógico, né? Trocou 6 por meia dúzia, né? Matheus Dias entrou no lugar do Gustavo Campalharo, né? Muito bem. E falando sobre dos lances também, né? O time do Vasco da Gama tentando fazer pressão e tal, e aos poucos a equipe do time do Mano Menezes, né, teve aos poucos administrando o resultado na partida, né? E, por sua vez, a equipe do Vasco da Gama foi para cima em busca do empate, né? E teve lances também aos 19 com o Nicolas Hernandes, né? Que o Pedro Henrique cobrou escanteio, né? Cobrou, e o Nico Hernandes desviou à esquerda do Léo Jardim e passou perto aos 19. Outro aos 21 minutos de jogo por Internacional, né? A equipe do Internacional teve um lance do Luiz Adriano, né? Que o Alan Patrick invadiu a área, passou para o Rodrigues, cruzou rasteiro para trás, e o Luiz Adriano, né, divide com a zaga, né? E aí
tem também aos 23 minutos com o Rômulo, que arriscou e mandou para fora, né? Mandou direto para fora. E aí teve duas substituições da equipe do Vasco da Gama. Entraram o Gabriel Peck e Eric Marcos, né? No ataque, saíram Zé, Gabriel e Rayan, né? E, por sinal, né, botou o time para frente. Botou o time para frente o treinador Maurício Barbieri, que é empate, né? Que é empate o treinador. Que é o empate, né? É que... E tendo aí de uma forma que aconteceu. E aí, tendo aí uma chance de perigo, né, com o jogador René, né, o René do time Internacional aos 29, que após perder a bola, o Internacional ficou, após o pé de ganho, melhor dizendo aí, o time do Inter ficou com a bola, o Wanderson cruzou, o René que puxa para o pé esquerdo e solta a bomba, o Bambu coloca o corpo na frente, salvando o Vasco da Gama aos 29 minutos, né, teve substituição também do time do Internacional. O Luca entrou para a saída do jogador Luiz Adriano e o Wanderson saiu para a entrada do Jean Dias, né, para conseguir, trocando, para oxigenar a equipe do Internacional, né. E também teve a troca do Vasco da Gama também, né. O Figueiredo entrou no lugar do Marlon Gomes e o Alex Teixeira saiu para a entrada do Pedro Raul, né. E a equipe do time do Vasco da Gama teve chances, né, que criou chances melhores, né? Por exemplo, aqui parou aí em duas vezes na bola na trave e uma defesa milagrosa do John, né? Uma bola assim de uma forma inacreditável, né? Teve um lance aos 38 com um lance do Bruno Rodrigues que levantou na área, o Eric Marcos desviou de cabeça no travessão e tendo aí 3 minutos depois, olha só isso, 3 minutos depois do lance aqui, o Gabriel Peck recebeu na área e chutou cruzado, na trave o rebote ficou com o Lucas Piton, que tinha o gol livre para marcar o gol de empate, mas o goleiro do Internacional, que estava caído, conseguiu fazer a defesa e garantir os 3 pontos para a equipe do Internacional. Mas do lance do Lucas Piton, que a gente não sabe se a bola entrou ou não, porque a gente sabe que a gente não sabe se a bola entrou ou não, porque, né, até sabendo isso aí, porque teve o detalhe bastante importante, porque a arbitragem da Edna, da arbitragem da arbitragem da Edna Batista Alves, né, de São Paulo, também do árbitro de vídeo, né, o senhor Igor Júnior Benevenuto, da arbitragem mineira, né, e que não assinalou o gol, né, que será que a bola entrou, será que a bola entrou, a gente não sabe o que foi uma polêmica que os vascaínos reclamaram nesse lance, que o time do Vasco reclamou, né, e que aconteceu nesse lance. E aí, e simplesmente teve isso aí, né, do lance do Piton que o John defendeu na hora. Mas será que a bola entrou nesse lance? Nós não sabemos ainda, né? Porque uma situação do Vasco não é das melhores, né? Que aconteceu no lance do Lucas Piton. Deixa eu ver aqui para a gente. Eu acho. Deixa eu ver aqui. Teve uma defesa do John, rapaz, é coisa complicada. Coisa bem complicada. Rapaz, o jogador, o John, estava com uma parte do corpo para dentro do gol, mas, né, que a gente não sabe se a bola entrou ou não. É uma coisa bem complicada, né? Muito difícil, porque o John estava tentando pegar essa bola para tentar conseguir defender. Cara, que lance complicado, cara, que lance complicado. O time do Vasco da Gama perde esse gol e olha o milagre do John, hein?
Vou te contar, hein? Vou te contar. Vou te contar um milagre do John. Vou te contar. E aí, o John salvou a equipe do time do Internacional, né? E a equipe teve outra substituição com o Lucas Ramos entrando na vaga do jogador Pedro Henrique para tentar segurar o jogo. E teve uma chance com o Jean Dias, né? Que ganhou a dividida e bateu sob o gol, né? Aos 47 minutos de jogo. E aí, tendo aí também tentando segurar a bola, né? Segurar o jogo. E até no apito final do juiz, até tendo uma confusão aí do Pedro Raul com o Figueiredo, discutindo a partida, e não está muito bem o time do Vasco, não está nada legal a equipe do Vasco da Gama. E olha, complicado, hein? Complicado a equipe do Vasco da Gama perdendo o jogo lá em Porto Alegre, né? Coisa complicada. Então, meus amigos e minhas amigas, com certeza essa derrota que infelizmente teve aí nessa situação, o time do Vasco da Gama de uma forma que aconteceu e acabou gerando muito isso. E agora a equipe do Vasco vai tentar conseguir voltar a campo no jogo, né, no jogo que vai acontecer nessa partida contra o Goiás. Lógico, o Goiás dentro de São Januário, lógico, na próxima rodada, vai ser de muita pressão para cima do Maurício Barbieri, muita pressão para cima de alguns jogadores que não estão se empenhando. Então, a torcida do Vasco vai estar lá no estádio de São Januário para tentar fazer pressão. Então temos aqui, resumindo aqui, posse de bola no total da partida, 44% para o Internacional, 44%, 56% para o Vasco, 21-13 para o Vasco em números de faltas, 14-11 em finalizações para o Vasco, fez mais finalizações, teve mais finalizações na partida inteira o Vasco, 3-5 em chute no gol para a equipe Cruz Maltina, mas, infelizmente, não conseguiu essa vitória. É a 9ª partida sem vencer, a 5ª derrota seguida do Vasco da Gama, né, dos piores momentos da história do Clube de Regatas Vasco da Gama na temporada, né? Então, tem que reagir isso porque a pressão continua aí, infelizmente, né, no Vasco da Gama, que isso, né, tem que reagir o time do Vasco da Gama quando antes, né? Tem que reagir quando antes, porque senão a casa cai, né? E isso o Vasco da Gama, né, não merece estar no Z4, não merece estar no Z4, e isso acaba gerando muita confusão dentro de São Januário, dentro da cúpula do Vasco. Isso acaba gerando muita coisa aí dentro do clube. Mas Vasco e Goiás, depois da data FIFA, que nós vamos estar acompanhando o Vasco da Gama dentro de São Januário, a torcida do Vasco acompanhando e tentando incentivar o elenco do time, e também cobrando, né? Diga-se passagem, beleza? Estamos terminando aqui o nosso pós-jogo de hoje, agradecendo a sua companhia pela sua companhia, pelo seu carinho de sempre, tá bom, pessoal? Se inscrevendo, compartilhando nossos vídeos, ativando o sininho, as notificações, tá bom, pessoal? E deixando o seu like, que ajuda demais o nosso crescimento no canal do YouTube, também fortalecendo o nosso trabalho, e ainda acompanhando pelo canal do Facebook, também no Instagram, dos nossos canais de comunicação, @Conversas de Torcedor, e ainda acompanhando no YouTube, Conversas de Torcedor, de terça e quintas-feiras, às 18 horas, e ainda acompanhando o nosso programa ao vivo, às 11 da manhã, para a nossa rádio NSC 98.7 FM, a onda que chega ao seu coração, acompanhando pela Dial 98.7 FM, pelo site radionsc.com e também pela Radiosnet. Tá bom, pessoal? Muito obrigado a todos e até o nosso próximo vídeo aqui do Conversa de Torcedor, aqui no nosso pós-jogo. Valeu, galera. Fique com Deus e tchau, tchau.